Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo de hoje eu gostaria de comentar com todos vocês a respeito do tema moralidade e atrelá-lo à questão da religião. Gostaria de deixar minha opinião a respeito deste tema para todos vocês aqui neste vídeo de hoje e vou deixar também aberto o campo dos comentários para que vocês mostrem as suas opiniões, que para mim são de suma importância e também ajudam a dar ainda mais credibilidade e consistência a este canal aqui. Pois muito bem, por que eu quis fazer este vídeo aqui hoje? Se tem algo que eu costumo ler nas minhas redes sociais, quase todo santo dia na minha vida, são comentários de pessoas me criticando, dizendo que não sou um conservador, que na verdade sou um hipócrita, um fingido, uma pessoa totalmente contraditória, imoral, assim como qualquer outra, porque publica fotos seminu. É isso que eu costumo ler quase todo santo dia na minha vida. E vocês acham que eu respondo a todos esses cretinos? Não, eu não faço isso, eu não perco tempo. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes são pessoas frustradas, que querem pegar alguém ali para crucificar, né, e compensar todas as suas frustrações pessoais. Eu sei que de nada adianta eu parar todo o meu tempo, abusar de toda a minha carga argumentativa, todo o meu português belíssimo, porque quando eu escrevo, eu acho que eu escrevo muito bem, de nada adianta eu perder todo esse tempo na minha vida para tentar rebater certos palhaços que sequer vão arredar o pé para aquilo que pensam. Então eu deixo eles lá com todas as suas críticas, simplesmente deixo eles falando sozinhos. Eu não sei se vocês também sabem, mas os meus perfis, os perfis que eu tenho lá no Instagram, no Facebook, onde eu publico essas fotos, são perfis privados. Eu não obrigo ninguém a ver essas fotos, esses conteúdos. As pessoas só veem essas fotos se me seguirem. Se elas, por um acaso, se sentirem ofendidas, elas simplesmente podem deixar de me seguir e ir para outro perfil que acharem melhor. Agora, o que é que tem de tão ruim eu tirar foto do meu corpo? Será que isso ofende e muito o conceito verdadeiro do conservadorismo? Eu acho que o conservadorismo ele está muito mais atrelado aos valores. E muitos desses valores não são imagéticos, não são aqueles visíveis a olho nu. Eles só podem ser experimentados de acordo aí com o espírito humano. E é algo que, pelo menos a meu ver, é cristão. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou um cristão, não sou um religioso. E esses dois conceitos, você aí que não entende muito bem das coisas, tem diferenças abissais entre si. Um cristão, por exemplo, ele sabe que o que vale para Deus é o espírito e não o corpo. Por quê? O corpo é uma matéria física que faz parte deste mundo. Para quem já leu as Escrituras e sabe o básico delas, compreende que o corpo do pó vem e ao pó retornará. É uma matéria mortal. O espírito não. E se o corpo fosse algo extremamente valioso para o próprio Deus, ele não entregaria o seu próprio filho, que veio se manifestar como um homem, que morreu e entregou o seu próprio corpo para salvar o espírito humano. Jesus passou pelo pior sofrimento que o ser humano poderia experimentar, se é que poderia experimentar. Tudo para salvar o espírito humano. Ele nos justificou para o Pai. E entregou o quê? O próprio corpo. Então, aquilo que a pessoa faz com o próprio corpo ou não, aquilo que acontece com o corpo da pessoa, de ordem voluntária ou não, eu não critico. Eu não abro a minha boca para falar a respeito. O que eu critico são defeitos de ordem pública. E que defeitos são esses? É você querer remodelar toda a sociedade de acordo com o padrão de comportamento que você julga ser mais moral. E quem é que faz isso? Os religiosos. São eles. Muitas vezes não são essas pessoas aí que têm condutas que a sociedade diz que são imorais, por exemplo, uma Andressa Urach da vida. Não. São aquelas pessoas que se posam de limpinhas, simplesmente porque usam roupas, né, tampadas até as extremidades do corpo. Essas pessoas, para mim, que são um verdadeiro perigo da sociedade. Então, para eu explicar, muitas vezes, esses caras que vêm tentando me descredibilizar a todo momento, eu preciso primeiro explicar para eles o que é conservadorismo
Explicar para eles que a maior parte das pessoas no Brasil que se dizem conservadores não são conservadoras, que na verdade são oportunistas, muitas vezes migram para a política em busca de dinheiro, fama e poder, e que muitas dessas pessoas são frutos da religião, que é algo que imbeciliza e afasta as pessoas do próprio Deus. Para eu explicar um esquerdista mané sobre isso, é quase que uma coisa impossível. Então, por isso que eu deixo de fazer esse trabalho. Para eu convencê-lo de que a maior parte desses caras que se apresentam por aí não são conservadores, e depois mostrar a minha justificativa do porquê que eu publico fotos assim, é uma coisa enormemente difícil. Então eu evito, simplesmente deixo esses caras de QI baixo ficarem lá com suas frustrações, suas histerias alheias. Eu não tô nem aí. Eu gosto de mostrar o meu corpo nas fotos, porque eu mesmo vou lá, vejo as fotos e falo, ó, tá bacana, tá legal o meu resultado. Resultado de treino, resultado de dedicação, resultado de foco, né? E pra mostrar o meu corpo inteiro, muitas vezes eu tenho que ficar de cueca, né? Às vezes eu tenho que ficar de cueca, né? Eu tenho que tirar minha camisa, e é algo comum. A gente treina o corpo, vai pra uma academia, por exemplo, ou treina numa praça, etc e tal. Quando a gente treina nosso corpo, a gente quer vê-lo, a gente quer apreciá-lo. E muitas pessoas também gostam de apreciar. Ah, mas isso é imoral. Pô, o corpo é imoral? Eu acho que a imoralidade tem muito mais a ver com as atitudes. Especialmente as atitudes que nós temos para com o próximo. O que as religiões fazem hoje? Elas vivem de críticas. Criticam o mundo. Criticam a música que as pessoas ouvem. Criticam o comportamento das pessoas, as escolhas das pessoas, mas deles próprios, não. Eles querem manter todo mundo ali dentro dos seus templos, né, que dizem ser sagrados, mas que não são sagrados porque o próprio Deus disse que não habita em templos feitos por mãos de homens. Mantém todas as pessoas trancafiadas ali, dizendo que elas vão estar salvas se seguirem as suas liturgias, as suas doutrinas, as suas manipulações. Porque não passam de manipulações, de comportamento. Essas pessoas, para mim, esses religiosos, tipos aí como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, ou até mesmo esses que se dizem conservadores que estão por aí, né? Marcos Feliciano, próprio Nicolas Ferreira mesmo, todos esses caras, para mim, eles têm uma dívida muito maior do que um Hitler da vida. Muito maior, porque Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro mataram vidas. Religiosos matam o espírito. Quem mata a vida, muitas vezes não mata o espírito. Você pegava lá um judeu, por exemplo, que sabia que ia ser morto, às vezes ele tinha total consciência de que ele estava nos caminhos de Deus. Agora você pega uma pessoa e assassina o espírito dela, é algo eterno. Muitas pessoas que foram assassinadas ali, nos campos de concentração, por exemplo, na época do regime nazista, eu tenho certeza que voltaram para Deus. Agora, da religião, não sei se posso dizer a mesma coisa, porque o próprio Cristo criticou a religião. Isso não é Lucas de Aguiar Venâncio que está dizendo para todos vocês, não. O próprio Cristo foi morto pelos religiosos. E ele andava com quem? Com as pessoas ditas imorais na sociedade. Por quê? Ele veio para os doentes. É claro que ele não queria que as pessoas mantivessem na mesma conduta, mas ele sabia que eram pessoas doentes e muitas confessas de seus próprios erros. E esses caras que estão aí? É por isso que eu tenho muito medo do rótulo de conservador, porque se for para me comparar com Marcos Feliciano, Nicolas Ferreira, né, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, por aí vão, eu não quero não. Esses caras para mim são meus adversários, especialmente quando se fala a respeito de Cristo. São pessoas fingidas e que usam do poder público para conseguirem aí manter seus status. São pessoas que vivem disso, que se não tiverem tudo aquilo que obtiveram ao longo de suas vidas, com muita enganação, muita manipulação, não seriam nada.
Não teria substância alguma. E seriam muito piores do que uma Andressa Urach da vida, por exemplo. Você acha que Silas Malafaia não se prostitui ao vender a palavra de Cristo de acordo com aquilo que ele enxerga para conseguir muito dinheiro e muito poder? Aquilo é o retrato da prostituição. E outros desses caras aí, que eu acabei de dizer, não se prostituem? Se prostituem sim, ainda pior. Muitíssimo pior, porque tentam prostituir a palavra de Deus. Eu sou um cara com defeitos privados, sim, mas eu sequer já vim aqui no YouTube para modelar a sociedade de acordo com os meus olhinhos. Nunca fiz isso. O que eu faço aqui no YouTube, eu tenho total certeza de que é aquilo que o conservadorismo mais preza. Que é o quê? A educação de uma sociedade. Eu não obrigo ninguém a vir aqui acompanhar os meus vídeos, mas o que eu faço pela educação vale muito mais do que todos esses políticos fazem ao mesmo tempo. Eu leio livros best-sellers, alguns dos melhores do mundo, os mais vendidos, mais conhecidos do mundo. Conteúdo exclusivo para vocês de graça. Quem é que faz isso aí de graça para vocês? Ninguém. Os vídeos que eu faço aqui, às vezes em formato de PowerPoint, MP4, que eu publico aqui no YouTube, quem é que transcreve textos assim como eu e que não ganha R$1 por isso? Ninguém. É tudo exclusivo, é tudo propriedade minha, porque eu prezo pelo bem-estar social e eu sei que a sociedade só pode se desenvolver por meio da educação e não de acordo com aquilo que eu enxergo que tem que acontecer. Eu não critico o defeito privado de ninguém. E esses caras que se dizem ofendidíssimos por conta de fotos minhas sem camisa ou de cueca, eu tenho uma dica. Deixem de frequentar as regiões litorâneas do Brasil, porque senão vocês vão morrer de tanto espanto. Lá vocês vão ver mulheres usando fio dental, homens de sunga. Para vocês ficam ofendidíssimos, né? Vocês ficam ofendidíssimos. Porque o líder religioso de vocês diz que não pode fazer uma tatuagem. Isso tudo é imoral, isso tudo ofende o próprio Deus, envergonha o próprio Deus. Vocês são cretinos, vocês são vendidos, vocês são manipulados, são marionetes de pessoas ainda mais canalhas. E todos vocês têm uma dívida enorme, sim, com o próprio Deus. Porque tem as escrituras à própria disposição para analisarem. Mas preferem o quê? Dar ouvidos a homens, canalhas, perversos, lobos, cães, que não se fartam. Vocês vivem disso. Eu sou um cara defeituoso, mas um defeituoso confesso. Confesso os meus erros. Eu não me sinto nova criatura. Eu sei que até o último dia da minha vida, enquanto eu estiver respirando, eu vou traçar caminhos tortuosos. Não porque eu quero, porque eu sempre busco andar na retidão, mas porque a minha carne fala alto. É isso. A minha carne grita. A de vocês não grita, não? Será? Será que vocês conseguem se apresentar para Deus com tamanha confissão, dizendo que são tão defeituosos assim como qualquer outra pessoa na humanidade? Se vocês não fazem isso, vocês são falsos. São vocês os hipócritas. São vocês a raça de víboras que Jesus tanto condenou. É difícil, né, cara? Você viver assim, você tem briga tanto com as pessoas da esquerda quanto da direita. Eu vivo assim. Eu tenho muito medo de usar esse rótulo, porque eu sei que é muito canalha por metro quadrado, usando de um rótulo tão nobre, que é conservador. O rótulo de conservadorismo, é um rótulo tão nobre, mas estão pisando, estão sujando ele todo santo dia. É isso que fazem. Que tradição que eles prezam? Nenhuma. São apenas capas de moralidade. Mas no fundo, não tem moralidade alguma. A moralidade que eu acho que eu tenho, se é que existe, também é tão privada quanto os meus defeitos. Eu não preciso vir aqui para dizer o que eu faço de moral. Eu não preciso dizer para vocês. Às vezes, tem aqui os meus vídeos aqui no YouTube, né, que eu acho que faz parte de uma coisa decente para a sociedade. Mas outras coisas,
se eu faço doações, se eu ajudo o próximo, eu não preciso vir aqui fazer promoção de mim mesmo. Antes, faço promoção dos meus defeitos, ainda assim de ordem privada. Mas as minhas qualidades, eu não tenho interesse em agradar ninguém. Só Deus sabe quem eu sou. Então, quem quiser me criticar, que me critique à vontade. O que está acontecendo hoje é que o brasileiro está virando uma gente estúpida que acha que moralidade tem muito mais a ver com o cartão de visita, com a imagem que a gente passa para a sociedade. E a gente não tem que passar a imagem de bonzinho, de limpinho para ninguém. Eu prefiro encontrar pessoas muito mais sinceras com seus próprios defeitos do que aquelas que dizem que nunca erraram. Por exemplo, uma prostituta que faz serviços não tão honrosos assim para sustentar o próprio filho, eu acho que uma mulher dessa tem muito mais valor do que um político vendido, canalha, desgraçado. Uma pessoa sincera, que reconhece os próprios erros, para mim tem muito mais valor do que um cretino como esse daí, que jura de pé junto que é a alma mais benevolente, a mais honesta do Brasil, como o senhor Lula, por exemplo. Ou então desses conservadores, ditos conservadores cretinos que estão por aí, abusando de uma cadeira da qual não merecem se assentar. Na Câmara, não é isso? É isso. É isso. Eu prefiro encontrar pessoas assim. O próprio Cristo andava com pessoas assim. Prostitutas, ladrões, bêbados, publicanos. Não porque eram pessoas que gostavam da vida que tinham, mas porque eram doentes. Se vocês acham que os doentes merecem ser desprezados, que na verdade o que a gente tem que valorizar na sociedade são as pessoas ditas limpas e puras, o erro está em vocês. Vocês que são o mal dessa sociedade. Era isso que eu tinha que dizer pra vocês, pessoal. Esse foi o vídeo resposta. Você gostou? Você que vai lá me criticar nas redes sociais, você gostou? Se você não gostou, eu quero que você se foda e vá para a puta que o pariu. Eu não tô nem aí pra você. Essa é a minha visão de mundo e não vou mudar. Não vou mudar. Se for pra te agradar, eu não vou mudar. Eu pretendo ser ainda pior, porque eu adoro ver você se espumando de raiva quando me vê.